História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Nasce, em Constantinopla, Manuel I Comneno, meu 28º avô, 4 vezes meu avô, imperador de Constantinopla, imperador bizantino, o abençoado imperador de Constantinopla, tetravô da rainha Santa Isabel, de Portugal. Manuel I Comneno, imperador de Constantinopla, imperador bizantino, o abençoado imperador de Constantinopla, nasceu em Constantinopla, no dia 28 de novembro de 1118, e morreu em Constantinopla, no dia 24 de setembro de 1180, era filho de João II Comneno, imperador bizantino, e de Santa Irene, princesa da Hungria, neto paterno de Aleixo I Comneno, imperador bizantino, e de Irene do Sena, e neto materno de São Ladislau da Hungria, nono rei da Hungria e de Adelaide de Zaringen. Manuel I Comneno foi um imperador bizantino do século XII que reinou numa época difícil e importante da história do Império Bizantino e do Mediterrâneo. Ávido por reconstruir o seu império e torná-lo, como no passado, uma superpotência do Mediterrâneo, Manuel estabeleceu uma política diplomática ativa e rigorosa. Durante o seu reinado, fez alianças com o Papa e o Ocidente, invadiu a Península Itálica, administrou eficazmente a passagem da Segunda Cruzada através de seu império e estabeleceu um protetorado bizantino sobre os Estados Cruzados do ultramar. Deparando-se com os avanços dos muçulmanos na Terra Santa, aliou-se ao Reino de Jerusalém e invadiu o Egito dos Fatímidas. Manuel reestruturou o mapa geopolítico dos Balcãs e do leste do Mediterrâneo, colocando os reinos da Hungria e de ultramar sob a hegemonia do Império Bizantino, e lutou afincadamente contra os seus vizinhos europeus e do leste. Entretanto, no final do seu reinado, as suas conquistas no leste ficaram comprometidas com a derrota em Miriocéfalo, quando resolveu atacar o Império Seljúcida, uma área considerada bem protegida. Conhecido como o Grande pelos gregos, Manuel é conhecido por ter inspirado um forte sentimento de lealdade naqueles que o serviram. Ele figura ainda como o herói de uma história escrita por seu auxiliar, João Sinamo, na qual toda a virtude é atribuída a ele. Manuel foi influenciado pelas cruzadas, era conhecido como o abençoado imperador de Constantinopla, não só dentro dos seus domínios, como também em algumas partes do mundo latino. Contudo, historiadores não concordam com o que se atribui a Manuel. Alguns deles afirmam que o poder que possuía não advinha de seus próprios méritos, mas provinha da dinastia Comnena. Argumenta-se ainda que o poder bizantino caiu muito rapidamente com a morte de Manuel, e que, para se conhecer as causas desse declínio, é necessário observar atentamente o seu reinado. Ascensão ao trono. Quarto filho de João II Comneno, imperador bizantino, e de Santa Irene, princesa da Hungria, Manuel I Comneno não tinha qualquer possibilidade de suceder a seu pai. O seu avô materno era São Ladislau, rei da Hungria. Destacando-se na guerra promovida por seu pai contra os turcos seljúcidas, foi escolhido, em 1143, como seu sucessor ao trono, no lugar de seu irmão mais velho, Isaac. Com a morte do seu pai a 8 de abril de 1143, Manuel foi consagrado imperador pelo seu exército. Entretanto, a sua sucessão ainda estava ameaçada, no leito de morte de seu pai, em Cilícia, território muito afastado de Constantinopla, constatou que deveria voltar à capital imediatamente. Antes disso, deveria cuidar do funeral do seu pai e a tradição exigia que se organizasse a fundação de um mosteiro no local onde o seu pai tinha morrido. De forma rápida, enviou o seu secretário João Achuco à capital com ordens para prender o seu mais perigoso rival, o seu próprio irmão Isaac, que residia no Palácio Imperial e possuía acesso irrestrito ao tesouro real. Achuco chegou à capital antes mesmo da notícia da morte do imperador, cumpriu a lealdade a Manuel, e quando este chegou à cidade, em agosto de 1143, foi coroado pelo novo patriarca, Miguel II Corcoas. Dias mais tarde, sem mais nada a temer e com a posição de imperador assegurada, Manuel ordenou a soltura de seu irmão Isaac. Mais tarde, ordenou ainda que fossem dadas 2 peças de ouro, moedas, a cada morador de Constantinopla e 200 libras de ouro, incluindo, ainda, 200 peças de prata, moeda, anualmente, à Igreja Ortodoxa. O império que Manuel herdou de seu pai passou por muitas mudanças desde a sua fundação por Constantino I, 8 séculos antes. A mudança mais importante ocorreu no século VII, quando o exército islâmico invadiu o Egito, a Palestina e grande parte da Síria, tomando-os para si de maneira irrevogável. Logo após, os seus soldados rumaram para o oeste, para as províncias ocidentais do Império Bizantino, assim denominadas no tempo de Constantino, no norte da África e Espanha. Desde então, os imperadores governaram sobre um domínio que consistia, na sua maior parte, da Ásia Menor ao leste, e os Balcãs ao oeste.
Desde a época do seu predecessor, Justiniano, os imperadores também governaram partes da Itália, África e Espanha. Ainda assim, o império que Manuel herdou continuava a sofrer imensos desafios, no que dizia respeito ao seu regime político. No final do século XI, os normandos da Sicília conquistaram a Itália, na época parte do Império Bizantino. Os turcos seljúcidas fizeram o mesmo com a Anatólia Central e, no Levante, uma nova força aparecera, os Estados dos Cruzados, os quais desafiaram o Império. Neste momento, mais do que em qualquer outro durante os séculos precedentes, a tarefa que o imperador encarava era imensa. Príncipe da Antioquia. A primeira prova pela qual Manuel passou no seu reinado deu-se em 1144, quando o príncipe Raimundo de Antioquia reivindicou os territórios da Cilícia, e ainda naquele mesmo ano, o condado de Edessa foi assolado por uma guerra santa-islâmica, iniciada por Zengi. Raimundo percebeu que qualquer ajuda imediata do Ocidente estava inteiramente fora de questão. Com o seu flanco oriental perigosamente ameaçado por esta nova guerra, não havia muitas opções a não ser uma humilhante visita a Constantinopla. Sem alternativa, dirigiu-se ao norte a fim de dialogar a respeito da proteção do imperador. Após o seu pedido a Manuel I Comneno, foi-lhe prometido o apoio requisitado e a sua lealdade ao Império Bizantino estava garantida. A invasão do Egito. Em 1169, Manuel enviou uma expedição conjunta com o rei Amalarico I de Jerusalém contra o Egito. A expedição foi uma extraordinária demonstração de poder por parte do Império, por causa do grande exército e frota enviada, mas também teve um grande custo para os bizantinos. Embora um ataque a uma distância tão grande do centro do Império possa parecer extraordinário, pode-se entender pela política de Manuel que ele buscou aproveitar os latinos para garantir a sobrevivência do Império. Uma invasão bem-sucedida do Egito ofereceria muitas vantagens ao Império. Em primeiro lugar, evitaria que uma aliança islâmica expulsasse os cruzados. Em segundo lugar, a riqueza do Egito era tal, que a renda a ser obtida, mesmo compartilhada com os cruzados, compensava o esforço despendido. Além disso, a aliança vincularia ainda mais os cruzados ao Império. Na invasão do Egito também esperava ter algum apoio da população copta local, que viveu sob o domínio muçulmano por mais de 500 anos. Mas o fracasso da cooperação total entre cruzados e bizantinos fez com que a operação fracassasse. Os bizantinos só carregaram provisões por 3 meses, mas quando os cruzados estavam prontos, eles já estavam esgotados. A aliança foi mantida e novos planos foram feitos, mas não realizados. Em geral, as relações do reinado de Manuel Comneno tendem a dar pouca atenção à expedição do Egito, devido ao seu fracasso e à importância de outros assuntos, como a ascensão de Veneza e dos turcos seljúcidas. No entanto, as consequências do fracasso foram muito graves. Manuel tinha investido muito tempo, dinheiro e homens neste ataque, recursos que poderiam ter sido melhor usados contra os turcos da Anatólia. O sultão seljúcida Quilis Arslan II aproveitou a oportunidade para eliminar os seus rivais e fortalecer o seu poder na Ásia Menor. Logo depois, a ascensão de um jovem general curdo, Saladino, só seria possível graças ao controle do Egito, que lhe permitiu expulsar os cruzados de Jerusalém, mudando para sempre o equilíbrio de poder no Mediterrâneo Oriental. A 17 de setembro de 1176, Manuel foi derrotado por Quilis Arslan II na Batalha de Myriokephalon. Este desastre foi um sério revés pessoal. Desde então, a saúde de Manuel piorou até morrer em 1180. Avaliação do seu governo. Manuel foi um bravo general e um diplomata e estadista habilidoso. Famoso pelo seu carisma e pela sua atração pelo Ocidente, ele tornou-se amigo pessoal do imperador Conrado III. Convencido do ideal do Império Universal e apaixonado pelo debate teológico, Manuel foi o representante de um novo tipo de imperador bizantino, influenciado pelo contacto com os cruzados ocidentais. Adorava os costumes ocidentais, por isso organizava torneios e até participava neles, não obstante os bizantinos desaprovarem tal comportamento. Apesar dos seus sucessos militares, Manuel conseguiu poucas conquistas para o Império. Na verdade, ele conseguiu que muitos dos seus inimigos se unissem contra ele. As suas vitórias foram compensadas por perdas e, em alguns casos, com grandes despesas. Ele foi amplamente criticado por aumentar os impostos, gasto nas suas aventuras de expansão no estrangeiro, tudo isso colocava em perigo as finanças públicas. Os problemas causados pela sua política foram parcialmente compensados pelos seus sucessos, especialmente nos Balcãs. Mas, considerando o colapso posterior do Império, parece que teria sido melhor usar os recursos disponíveis com mais parcimónia.
A sua política pró-Ocidente levou a reações em todo o Império, a ponto de a ascensão de Andrónico I Comneno ser celebrada com o massacre de latinos, em Constantinopla. Todos esses eventos, junto com outros posteriores, levariam à ocupação do Império na Quarta Cruzada. Manuel foi lembrado pelos latinos como o soberano mais poderoso do mundo. Durante o seu reinado, evitou todas as tentativas externas de atacar o Império. No entanto, no leste, as suas vitórias foram ofuscadas pela derrota de Miriosefalus em 1176. Quando Manuel morreu, o Império era uma grande potência, próspera, com as suas fronteiras seguras, mas além disso, ainda teve problemas sérios. Após a morte de Manuel, a estabilidade foi perigosamente comprometida por dentro. Alguns dos seus inimigos externos esperaram por uma oportunidade para atacar, especialmente os turcos da Anatólia e os normandos da Sicília. Seria necessário um imperador forte para reconstruir o tesouro imperial e lidar com todas essas ameaças. Infelizmente para Bizâncio, esse líder não chegaria. Família e descendência. Manuel I Comneno casou, em primeiras núpcias, em 1146, com Berta, ou Irene, Sulzbach, cunhada de Conrado III da Alemanha, e tiveram. Maria Comnena casou com Bela III, rei da Hungria, e depois casou com Rainier de Monferrato. Ana Comnena. Manuel casou em segundas núpcias com Maria de Poitiers, princesa de Antioquia, minha 28ª avó, 4 vezes minha avó, de quem teve. Eudóxia Comnena, princesa de Constantinopla, casou com Guilherme VIII, senhor de Montpellier, meus 27º avós, 4 vezes meus avós. Alexios II Comnenos, imperador de Constantinopla, casou com Inês, princesa de França.